Olá, pessoal! A nossa aula sobre florestas com os impactos do desmatamento, com causas e consequências. Então, vamos analisar esse importante tema. Qual o papel que as florestas desempenham? Qual a distribuição geográfica destas florestas? Florestas quentes, florestas inseridas numa zona macrotérmica. Então, primeiro, vamos iniciar a nossa aula com uma imagem da circulação global da atmosfera. Vejam que aqui em amarelo eu tenho a circulação dos ventos alísios, que se encontram, que confluem aqui no Equador, que nós chamamos no Equador térmico. Não é um Equador geográfico, não é um Equador fixo. Então, alísio de sudeste, alísio de nordeste provocam o que aqui? Muitas chuvas convectivas. Mas, Amália, qual é a relação entre vegetação, florestas com clima, com a atmosfera toda? É a floresta que materializa essa dinâmica atmosférica, essa convergência dos fluxos dos ventos alísios. Observe na imagem que aqui eu tenho uma oscilação, é uma área com baixa pressão. Mecanismo dos ventos alísios, mais uma vez, é no cinturão equatorial que nós vamos ter a formação dessas florestas, porque elas revelam regiões não só muito chuvosas, mas regiões com muito calor, regiões quentes e regiões úmidas. E aqui a imagem da distribuição geográfica das florestas equatoriais, que é a pauta da nossa aula. Vejam, floresta equatorial aqui na América Latina, na África, nessa porção centro-ocidental da África, na Ásia, principalmente no Sudeste Asiático. O que essas florestas têm em comum? As mais baixas latitudes. Aqui passa o Equador, então as mais baixas latitudes, as proximidades da linha do Equador, nas áreas mais próximas do cinturão equatorial. Mais uma vez, é nesta área que eu tenho a maior zona de instabilidade atmosférica. Lembrando que a palavra instabilidade significa o quê? Uma área propícia a muitas chuvas. Qual tipo de chuva? As chuvas convectivas. E aqui eu tenho uma imagem da estratificação das florestas quentes. Matas muito estratificadas, né? Isso com tamanhos, com portes arbóreos diferentes e também bastante heterogênea. São matas, observe aqui, vários estratos e florestas muito densas. As árvores estão muito próximas umas das outras. Sobrevoando, parecerá um tapete, não é isso? Verde. Então, eu sobrevoo e vou ver como se as copas das árvores, o dossel estivesse se tocando. Olha aqui, que incrível! Esse manto, essa heterogeneidade, essa vida, esse cinturão de vida, uma explosão biológica, fauna e flora próxima ao Equador. Então, a primeira característica, vamos colocar características. Você vai colocar heterogênea. São matas muito heterogêneas. São matas que apresentam a maior densidade botânica. Há um elevado grau de endemismo, a terceira característica, endêmica, espécies exclusivas daquele local. Então, heterogeneidade, densidade, porque as árvores são muito próximas umas das outras, não é isso? Nós temos aí espécies, milhares, milhões de espécies endêmicas.
Nós temos uma floresta com folhas muito largas, folhas grandes, chamadas de quarta característica, latifoliadas. E também essas folhas, coloque, são perennifólias, latifoliadas e perennifólias. Nós vamos ter uma floresta, observe que no caso do Brasil, nós chamamos de Amazônia Legal. Todos esses estados, essas unidades federativas na cor verde, possuem florestas equatoriais que nós chamamos de Amazônia. E na cor amarela são as áreas onde nós encontramos a Mata Atlântica. Então, desde o Rio Grande do Norte até o norte do Rio Grande do Sul, as grandes florestas brasileiras. E aí observamos que essas florestas, elas revelam muito um período mais concentrado de chuvas no verão. Só que na Amazônia, como na Mata Atlântica, não há uma estação seca. Chove muito o ano inteiro. Nas florestas equatoriais amazônicas, o índice pluviométrico ainda é maior. Então, você tem florestas chamadas também, coloque esta como uma outra característica, florestas ombrófilas, florestas formadoras de chuvas. E aqui, a área da distribuição, né, isso, original da Mata Atlântica. Então, a Mata Atlântica, ombrófila mista. A araucária é uma ombrófila mista. Lá no sul do país, principalmente no Paraná, nós vamos encontrar parte da Mata Atlântica chamada de a Mata dos Pinhais, as araucárias brasileiras. Claro, com a característica climática diferente, a fisionomia botânica também é diferente. Vamos ter árvores como coníferas, são pinheiros, o pinheiro do Paraná. Folhas que não são largas, são folhas pontiagudas, aciculifoliadas. Então, nós temos vários ecossistemas associados à Mata Atlântica, que formam o bioma da Mata Atlântica. Uma riqueza de fauna, não só de flora. E lá na África, essa imagem, nós vamos ter ali a floresta equatorial do Congo, com o rio Congo. Vejam que o rio Congo, ele também desenvolve-se uma planície. E aí ele meandra, ele faz aquelas curvas, uma drenagem meandrante, típica de um rio que atravessa uma planície. Esses dois rios que eu citei, tanto o Amazonas como o Congo, apresentam um grande volume de águas. Os maiores rios em volume d'água do mundo. Olha a diversidade dessas florestas. Mas agora eu quero que você coloque assim. Vamos focar no Brasil. Desmatamento, os impactos ambientais. Quais são? Vamos colocar 3 causas. Anote aí quais as principais causas do desflorestamento amazônico. Primeira grande causa, a pecuária bovina extensiva. Literalmente, nós estamos substituindo as nossas matas biodiversas por campos de pastagens. Então, primeiro, a pecuária bovina extensiva. Segunda causa, coloque aí agricultura intensiva, sistemas agrícolas intensivos. Então, a Amazônia transforma-se em uma fronteira agropecuária. Destruímos a floresta também para as lavouras comerciais. Como exemplo, a soja. Terceira causa do desflorestamento, o garimpo, o extrativismo mineral. Quantas áreas extrativistas, digamos, de minério de ferro, de manganês, degradaram grandes áreas de florestas? Quarta razão,
a exploração madeireira. Nós temos aí madeiras nobres que de forma, muitas vezes, na maioria das vezes, de forma ilegal, são retiradas e são vendidas para outros países, não só para a indústria moveleira, a indústria madeireira, mas termina sendo exportado. Então essas são importantes causas. Claro que você tem em menor área a questão da expansão urbana, a implantação de usinas hidrelétricas, os lagos artificiais, as usinas que degradam grandes áreas. Então essas são as causas. E vamos colocar quatro importantes efeitos do desmatamento, do desflorestamento. Então, primeiro grande efeito do desflorestamento, nós vamos ter uma mudança na condição térmica. Menos florestas, há uma tendência de uma elevação da temperatura média. Então, aumento de temperatura, vai haver uma diminuição da pluviosidade média. Então, essa é a segunda consequência. Diminui o número de chuvas, o volume de chuvas é reduzido, ao mesmo tempo que aumenta a condição de temperatura, o fator térmico. Terceira característica, terceira consequência, terceiro efeito, a perda da biodiversidade, principalmente de uma biodiversidade desconhecida. Perdemos muito. E quarta consequência aí, ocorre nessas regiões de transição, digamos, entre a Amazônia e o Cerrado, a savana, nós temos um fenômeno chamado a savanização, que é a perda, não é isso? O perfil da floresta vai começando a ser perdido e a floresta ela adquire uma fisionomia savânica, com árvores com menor diâmetro, com árvores mais esparsas, então o fenômeno de savanização. Lembrando que as florestas são importantíssimas na produção de chuvas, então mantê-las significa produzir águas para a economia, para a sociedade de boa parte do Brasil. Então, essas são as características da nossa aula de hoje. Até a próxima aula, estude, reveja os principais tópicos. Espero que você tenha gostado da aula.